Bom, gente, então, para a gente ir retomando aqui o que a gente precisa fazer na nossa disciplina, em tese, a gente teria uma aula, a gente separaria em um momento para poder tentar fazer uma avaliação escrita. Eu tenho uma proposta para vocês. Queria propor para vocês que a gente não fizesse a avaliação escrita e continuasse somente com os Google Forms. E aí eu preciso que vocês tomem uma decisão aí, eu vou mandar um questionário para vocês me confirmarem essas respostas. E a ideia seria que a nota de vocês seria a média de todos esses formulários, todas essas pequenas avaliações que a gente está fazendo, mais ou menos ao entorno de cada assunto que a gente está tratando. Tudo bem? Alguém tem alguma opinião Eu, sobre isso? eu acho uma boa ideia. Eu também acho uma ótima ideia, Concordamos professor. também. Concordamos Pronto, plenamente. porque eu sei que, assim, vocês se reúnem, faz ali naquele momento cooperativo, aí tem aquele pessoal que chega atrasado, e só copia mesmo e tá nem aí. Então, vamos tentar levar essas pequenas avaliações aí ao entorno um pouco mais a sério, de vocês realmente gerarem suas dúvidas, tirarem as dúvidas de vocês. Eu acho que é mais proveitoso para vocês. Melhor do que a gente parar um momento que todo mundo se atrapalha. Vocês se atrapalham para fazer, eu me atrapalho para corrigir, e aí fica todo mundo incomodado. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto, então show de bola. Então passem aí a palavra aí para o resto da turma que não chegou ainda e quem não viu ainda essa aula, e aí a gente vai se entendendo. Bom, para a aula de hoje a gente vai mudar, a gente teve basicamente, acho que até agora, dois assuntos distintos, né? A gente falou sobre equações de estado e depois a gente falou sobre propriedades termodinâmicas, mesmo que tenha sido a partir de equações de estado, né? Era a intenção de toda aquela formulação que a gente tinha. E agora a gente vai para uma parte mais interessante da disciplina, que é a parte de termodinâmica realmente de equilíbrio de fases. Então, a gente vai mudar um pouco o assunto agora, mas ainda usando tudo o que a gente aprendeu nos itens anteriores. Tranquilo? Então, a gente precisa primeiro conversar sobre o que é equilíbrio. Então, se a gente está falando de equilíbrio, a gente tem várias formas de equilíbrio. Você pode visualizar o equilíbrio através do equilíbrio mecânico. E aí, equilíbrio mecânico tem, por exemplo, se você tem um determinado bloco em cima de uma superfície, o atrito aqui vai conseguir mantê-lo fixo nesse ponto, mesmo que você altere aqui a inclinação dessa superfície, a tendência é que ele não se mova daqui. Então, isso daqui é uma das formas de você observar o equilíbrio mecânico. Uma outra forma de você observar o equilíbrio mecânico seria, por exemplo, com aqueles experimentos que a gente faz com os manômetros, tubos em U, com o fluido aqui dentro, aí a gente vai brincando ali em fenômenos de transporte, né, mecânica dos fluidos. Então, quando você tem aqueles manômetros de tubo em U, com dois fluidos aqui diferentes, densidades aqui diferentes, e aí as perguntas normalmente qual é a pressão aqui dentro, se você tem esse determinado sistema, em função dessas densidades, não sei o quê, dessa altura aqui desse fluido. O que isso daqui tudo em comum? Isso aqui tudo tem em comum o equilíbrio de forças. E aí esse exemplo aqui da questão do tubo em U e dos fluidos aqui dentro, de mecânica dos fluidos, eles ajudam a gente a entender que o equilíbrio mecânico ele tem uma variável que você consegue medir facilmente e ela te indica o equilíbrio, que é a pressão. Então, quando você tiver dois sistemas e a pressão do sistema alfa tiver igual à pressão do sistema beta, isso quer dizer que você está em equilíbrio. Professor, nesse caso aqui, a gente não está pensando em termos de pressão, a gente está pensando em termos de força. Certo, mas aí se você pensar a força atuando em uma determinada área, você vai ter a pressão. Tudo bem? Então, isso daqui é um critério muito claro de equilíbrio mecânico. A gente tem o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico aqui é também fácil de você observar. Se você tiver um bloco frio, que é que ele vai ser grudado aqui, colado, né, encostado em um bloco que está quente.
Então, aqui você tem uma temperatura T beta, e aqui você tem uma temperatura T alfa. O que vai acontecer é que você vai ter calor se movimentando do fluido beta do componente beta para o componente alfa, nessa direção, né, de quem está mais quente para quem está mais frio. E você sabe que esse fluxo de calor, ele vai parar, ou seja, você vai atingir o equilíbrio térmico quando você tiver igualdade de temperatura. Tranquilo? Então, se você consegue atingir essa igualdade de temperaturas, a gente diz aqui que você tem um equilíbrio e um critério de equilíbrio que é justamente a igualdade de temperaturas. Ok, bacana. Só que quando a gente está falando de equilíbrio de fases, ou seja, de equilíbrio químico, qual é a propriedade que a gente vai igualar entre esses dois sistemas que vai fornecer o critério de equilíbrio, que vai te afirmar que isso daqui está em equilíbrio químico? Então, quando a gente está pensando em equilíbrio químico aqui, a gente está, por exemplo, pensando em, por exemplo, um separador primário de petróleo. Você tem aqui a entrada, aquele primeiro tanque de separação lá do separador primário. O objetivo dele vai ser justamente te separar uma corrente aqui que vem todo mundo misturado em um determinado tempo, e aí com o tempo você vai enriquecendo a parte de baixo em água. E aí você consegue fazer a coleta de água e areia embaixo. Enquanto que você também tem aqui o petróleo, e aí você consegue enriquecer em uma lâmina de petróleo e fazer a coleta do óleo com o teor menor de água. E você também tem aqui o gás, e aí com aqui até um extrator de neva e etc. Aí você consegue fazer a remoção do gás. Certo, só que isso daqui, se você conseguir manter ela em determinadas condições controladas, a gente chama isso daqui de uma forma de equilíbrio químico. Porque aqui você tem o gás, você tem o óleo e você tem aqui a água. Então, o que diz qual é a composição desse gás, a composição desse óleo e a composição dessa água em equilíbrio é justamente o equilíbrio químico. Um outro exemplo aqui de equilíbrio químico. Então, vocês já viram aqueles vasos grandes, assim, redondinhos de pressão que acumulam GLP? Então, esse vaso grandão aqui de GLP, normalmente ele é redondinho para poder não ter tanto problema de pressão, né? Então, ele tem uma quantidade de líquido aqui dentro, que aqui você consegue fazer as operações, retirar o líquido, etc. Mas você também tem um vapor aqui. Então, o equilíbrio químico é justamente aquilo que te relaciona a temperatura ambiente com a pressão que você precisa ter para manter aquele componente no líquido, que a gente chama aqui rapidamente de uma pressão de saturação. Então, ok, bacana. Então a gente já entende que o equilíbrio químico é importante, só que a gente não sabe qual é a propriedade que a gente utiliza para conseguir fazer essa medida de equilíbrio químico. Então, o que a gente precisa aqui é pensar em qual é a propriedade importante que a gente consegue entender qual é a consequência dessa medida dessa propriedade em um determinado sistema. Então, vamos pensar o seguinte: se a gente conseguir escrever aqui a primeira lei, né, vamos pensar sempre nesse tanque aqui que está mantida numa pressão constante. Se a gente sabe que a gente precisa ter, para ter equilíbrio, a gente precisa manter pressão e temperaturas constantes, então já vamos partir dessa parte do equilíbrio mecânico e térmico para que a gente possa conseguir afirmar quem é o equilíbrio químico. Então, tudo que a gente vai pensar a partir de agora é pensando em pressão constante e temperatura constante. Ok? Certo. Se a gente está pensando num sistema como esse aqui, um vaso, ele pode transferir calor, ele não está transferindo massa, mas ele está sendo mantido aqui numa pressão determinada constante. A gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica para ele da seguinte forma: a variação da energia interna vai ser a variação do calor mais a variação do trabalho. Tranquilo? E aqui a gente tem a variação da energia interna como sendo igual à variação do calor menos P dV
se a gente puder fazer as hipóteses aqui de pressão constante e que está quase não variando. Fala, Reginaldo. Não, foi sem querer, desculpa. Nada, tranquilo. Beleza. Certo, então, bom, se a gente está escrevendo aqui a primeira lei para esse sistema, e a gente pode escrever isso daqui, se a pressão é constante, eu posso passar ela para dentro da derivada para poder conseguir o seguinte. A troca de calor vai ser igual a dU mais D que multiplica PV. Só lembrando, né, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o fato de que você tem PDV como sendo igual à derivada de PV, porque dP é igual a zero. Tranquilo? Certo. Só que, se você observar, esse lado direito aqui, vocês lembram da definição, que isso daqui é a variação da entalpia. Então, isso daqui é DH. Como um processo a pressão constante, isso daqui já seria verdadeiro de qualquer forma. Tranquilo? Ok. Se essa aqui é da primeira lei. Da segunda lei da termodinâmica, a gente lembra que a variação da entropia para um determinado sistema, ela vai ser maior ou igual a dq dt. Isso aqui é da segunda lei. E aí, só para lembrar vocês, isso daqui vai ser ds, que é igual a dq sobre t, se o processo for reversível. E ds vai ser maior do que dq sobre t, se o processo for irreversível. Outra coisa que vocês podem estar se perguntando é o que diabo é isso daqui? Isso daqui é uma derivada, só que é uma derivada tortinha aqui, para poder te lembrar que Q e W são funções de caminho. São funções de caminho, não são funções de estado. Tranquilo? E você está observando que eu estou tentando eliminar as funções de caminho para ficar só com funções de estado. Porque só depende do estado final e do estado inicial para poder computar a variação delas. Tranquilo? Bom, então aqui a gente consegue fazer aqui um arranjo para poder a gente tentar fazer o seguinte. Se eu pegar aqui esses lados e rearranjar para poder substituir quem é Q aqui nessa equação, ou quem é DH, por exemplo, a gente vai achar a seguinte relação. Que 0 menor ou igual a DH menos TdS. Então, é só substituir aqui o DH pelo DQ, passa o T para o outro lado, manda o TdS para cá. A gente arranja isso daqui. Certo, se T é constante, se o T é constante, a gente consegue também fazer outro arranjo aqui que é interessante, que é a gente conseguir fazer o TdS ser igual a D de Ts. E aí a gente vai lembrar que isso daqui é dG. Ou seja, a gente vai ter que dG, a variação da energia livre de Gibbs, de qualquer sistema, ela sempre vai ser menor ou igual a zero. Então, do mesmo jeito que a gente lembra aqui que os processos reais, eles aumentam a entropia, isso quer dizer que qualquer processo real, qualquer sistema real, vai sempre caminhar no sistema da redução da energia livre de Gibbs. Então, deixa eu até anotar isso aqui, que isso aqui é frase importante. Então, sistemas reais caminham na direção da redução de G. Caminham na direção da redução de G. Ou de forma que G não varia. Esse DG ou DG é menor do que zero, ou seja, está diminuindo, né, a variação dele é negativa, ou DG é igual a zero. Tranquilo? Bom, se DG é igual a zero, então aqui a gente já pode chegar a uma conclusão de que
Se esse dg ele é igual a zero, isso quer dizer que, da mesma forma que dp é igual a zero e a gente tinha p de alfa igual a p de beta, a gente também tinha aqui que dt era igual a zero, t de alfa era igual a t de beta, e aqui a gente pode escrever de uma maneira assim, não muito grosseira, de que dg é igual a zero, então g de alfa é igual a g de beta. Então, a resposta para a nossa pergunta aqui inicial é qual é a variável que define o equilíbrio químico? Essa variável que define o equilíbrio químico é a energia livre de Gibbs. Por isso que desde quando eu defini para vocês aqui o que era energia livre de Gibbs, eu já comentei que essa propriedade seria uma propriedade importante, porque ela é que define o equilíbrio de fase, ela é que define o equilíbrio químico, efetivamente. Tranquilo? Bom, então, para a gente exemplificar isso melhor, eu preciso fazer uma primeira aplicação com vocês para a gente tentar ver como é que a energia livre de Gibbs consegue definir alguma coisa de interessante para a gente. Então, a gente vai pensar aqui, o primeiro ponto é o equilíbrio líquido-vapor de componente puro. Tranquilo? Bom, equilíbrio líquido-vapor do componente puro. Um exemplo de aplicação disso, se você tem um tanque de propano. Então, nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum os aquecimentos das casas funcionarem com propano pressurizado. Então, do lado de fora, principalmente se você estiver assistindo algum filme americano que vai ter alguma explosão, isso vai estar acontecendo perto de um tanque de propano. Então, você tem aqui C3, né, que é o propano, ele vai estar numa determinada pressão e numa determinada temperatura. E se você quiser saber se ele tem líquido aqui dentro da região, você precisa saber se ele está na região de saturação. Então, você precisa conhecer qual é a relação entre temperatura e pressão de saturação. Tudo bem? Então, nesse caso, quem é que estabelece essa relação? Vamos pensar aqui do que a gente está partindo do pressuposto de que a gente está falando de energia livre de Gibbs da fase alfa, energia livre de Gibbs da fase beta. A diferença de maiúsculo para minúsculo é só porque o maiúsculo aqui eu estou incluindo o número de mols, e aqui eu estou removendo. Então, aqui eu estou com a propriedade intensiva, enquanto aqui a propriedade extensiva. Então, a unidade disso daqui seria quilojoules, e isso daqui seria quilojoules por quilograma, por exemplo. Tranquilo? Certo. Então, se a gente tem G aqui dessa forma, a gente pode substituir pelo G, dG de qualquer forma, se a gente derivar de qualquer um dos dois lados, dG de alfa, que vai ser igual a dG de beta. Lembrando das nossas loucuras lá de equações de Maxwell, a gente sabe que dG é VDP menos SDT. Lá vai, professor, vai usar a equação de Maxwell para resolver a besteira dessa? Não, só calma. Então, você tem aqui dG de alfa, dG igual a beta. dG de alfa igual a dG de beta. Alfa e beta, quem são? Por exemplo, fases, líquido e vapor. Então, aqui eu estou chutando aqui que isso daqui é a fase alfa, isso daqui é a fase beta, por exemplo. Tranquilo? Mas, por enquanto, aqui na abordagem da gente, estou só fazendo um paralelo com um exemplo para vocês entenderem quem é alfa e quem é beta. São, por exemplo, fases, fase líquido e vapor. Mas até aqui a gente pode fazer isso para qualquer fase, tranquilo? A gente não fez nenhuma hipótese simplificadora ainda. Então, se isso daqui é verdade, a gente vai poder escrever o seguinte: V da fase alfa, dP da fase alfa, menos S da fase alfa, que multiplica dt da fase alfa. Vai ser igual a V da fase beta, dP da fase beta, menos S da fase beta, que multiplica dt da fase beta. Se a gente está pensando que as coisas estão caminhando aqui para o equilíbrio, então se as coisas estão caminhando para o equilíbrio, isso quer dizer que a gente pode já simplificar dizendo que a temperatura da fase alfa e a pressão da fase alfa são iguais. Então, eu vou arranjar tudo que for P com P, tudo que for T com T. Então, tem pressão aqui e aqui,
e tem temperatura aqui e aqui. Eu sei que as temperaturas e pressões são iguais porque eu estou tentando chegar no equilíbrio. Então, eu vou ter aqui V de alfa menos V de beta. Isso aqui tudo que multiplica dP, que vai ser igual a S de alfa menos S de beta, que multiplica dt. Então, aqui a gente vai estabelecer a seguinte relação, que dP dt vai ser igual a S de alfa menos S de beta, dividido por V de alfa menos V de beta. Tranquilo? Ok, então até aqui eu não fiz nenhuma hipótese. A única hipótese que eu fiz foi de que as coisas estão em equilíbrio. E vou continuar fazendo somente essa hipótese por enquanto. Eu sei que G de alfa continua sendo igual a G de beta. Então aqui eu sei que é H menos TS, tranquilo? H de alfa, S de alfa, que vai ser igual a H de beta, menos TS de beta. Arrumando aqui, eu vou conseguir fazer essa substituição de S de alfa menos S de beta, porque isso aqui é muito chato, não dá para medir direito. Então, não tem como você medir entropia muito bem. Isso é um negócio inconveniente. Então, a gente vai substituir para que a gente possa ter o seguinte: temperatura que multiplica S de alfa menos S de beta. Então, agora sim eu posso substituir isso aqui por entalpia, que é um negócio que tem em tabela, mais fácil. Então, você vai ter dP dt, que vai ser igual a H de alfa menos H de beta, dividido por T, que multiplica V de alfa menos V de beta. Tranquilo? Pronto. Aqui, a gente começa a fazer nossas hipóteses simplificadoras. A primeira das hipóteses é que H de alfa menos H de beta é constante com a temperatura. Por que estou falando isso? Porque essa diferença de entalpias entre uma fase e outra, normalmente você chama isso de ΔH da mudança de fase. E isso daqui pode ser considerado aproximadamente constante como função da temperatura. Não muda muito. Pelo menos na região de baixa pressão, isso daqui realmente não muda muito. A segunda hipótese é que se eu estou pensando no equilíbrio líquido-vapor, então estou pensando na diferença de energia do líquido em relação ao vapor. E vou pensar agora na diferença entre o vapor e o líquido. Então eu vou supor aqui que a fase alfa é igual a vapor, a fase beta é igual ao líquido, e aí eu vou dizer que o volume do vapor ele é muito maior que o volume do líquido. E aí qual é a consequência disso? É de que você pode reescrever essa equação como sendo dP dt, que vai ser igual a ΔH, dividido por T, que multiplica volume do vapor. Só que se a gente está com pressão baixa, a gente sabe qual é o volume do vapor. O volume do vapor vai ser RT sobre P. Tranquilo? Isso vai fazer com que a gente tenha a seguinte relação. dP sobre dt vai ser igual a ΔH multiplica P sobre RT2. Isso aqui é 2, tá? Professor, você está falando, e até agora não chegou a implicação nenhuma. Calma. Vamos passar esse P para o outro lado para ficar bonitinho. E a gente vai ter dP sobre P, que vai ser igual a ΔH sobre RT2, que multiplica dt. Quando a gente integra isso daqui, né, e primeiro, isso daqui é chamado de equação de Clausius-Clapeyron. E ela está te dando a relação entre pressão e temperatura para um componente puro durante sua transição de fase.
Então, ela está te relacionando a pressão e a temperatura durante o equilíbrio líquido-vapor. Não sei se vocês fizeram PPQB, mas em PPQB você consegue claramente aqui observar que a integral dessa equação aqui, você tem ela como sendo ln de P2 sat sobre P1 sat. E isso daqui vai ser igual a menos ΔH sobre R, que multiplica 1 sobre T, menos 1 sobre T1. Uma equação mais ou menos assim, mas que vocês conhecem ela numa forma que é chamada de equação de Antoine. Equação de Antoine, equação de Antoine, dependendo do sotaque aí do professor de vocês de PPQ, que ela tem mais ou menos o formato de ln de P sat de A menos P sobre T mais C. Se vocês observarem, A e B e C estão incorporando as constantes dessa mesma relação aqui. Então, elas são muito próximas, tá? E o que isso te diz? Isso te diz o seguinte, que a partir do critério de equilíbrio, partindo desse critério de equilíbrio, dessa única equação aqui, o que a gente fez foi incorporar aqui os conhecimentos de primeira lei e segunda lei da termodinâmica e, além disso, a própria definição do que é o G, para que a gente pudesse chegar num resultado prático, num tipo de equação que é uma equação termodinâmica que funciona para você correlacionar dados de equilíbrio líquido-vapor. Ainda assim, se você não tiver como correlacionar esses dados, você pode estimar a partir de, por exemplo, 2 pontos de pressão e temperatura. Então, são várias as possibilidades que se abrem, e a partir de agora você tem como calcular efetivamente, óbvio, você já sabia, você talvez já tivesse conhecimento dessa equação, mas agora você está sabendo de onde é que ela está vindo. Então, é uma aplicação simples de como é que você consegue aplicar o conhecimento termodinâmico para poder fazer os cálculos de equilíbrio de fase. Quando a gente está trabalhando com um componente puro, não tem muita dificuldade. O que você precisa é de uma pressão, porque essa pressão vai te fixar uma determinada temperatura. Isso porque, se vocês lembrarem, as regras das fases de Gibbs, 2 menos π mais n, o que é isso daqui? É o número de graus de liberdade que você tem em um determinado sistema. Π é o número de fases, n é o número de componentes. Então, os graus de liberdade para um sistema puro de um componente com 2 fases, você vai escrever ele da seguinte forma: 2 menos 2 fases mais um componente. Então, o número de graus de liberdade é 1. Esse número de graus de liberdade sendo 1, isso quer dizer que se você fixar a temperatura, você já consegue fazer um cálculo direto da pressão. A exemplo disso é o que a gente consegue fazer aqui. A pressão aqui desse determinado sistema só depende de uma única variável, que é a temperatura. Tranquilo? Bom, é basicamente isso que eu tinha para poder falar para vocês hoje, para introduzir os equilíbrios de fase. A gente vai fazer alguns exercícios disso, e principalmente trabalhar com alguma parte gráfica, e a gente vai aumentando essa complexidade dessas aplicações que a gente está fazendo, até a gente chegar próximo do que realmente interessa, que é o equilíbrio de fases de misturas em altas pressões. A gente está com um componente puro em baixa, e aí a gente vai ajustando até a gente conseguir chegar lá. Vocês têm alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então, gente. Então, a gente vai se falando aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me avisar. Diga lá. Eu cheguei um pouquinho tarde. Obrigada. O senhor poderia explicar novamente como vai ficar a prova?